Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu sei que você tem sua Bíblia de papel, se não, tem ela online ou no celular. Mas eu quero aconselhar você a usar mais a Bíblia de papel. É muito bom. Um dia eu falei assim, na Bíblia de papel dá para anotar. Eu falei, não, mas no online também dá para anotar, né? Qualquer lugar agora dá para anotar. Mas é sempre um prazer, uma alegria a gente manusear a palavra de Deus e ler com atenção a preciosa mensagem que Deus tem para as nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Pai querido, aqui está a sua santa e bendita palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, nós estamos aqui porque carecemos da tua voz, do teu conselho, da tua orientação e da tua ministração na nossa vida. Que tão somente o Senhor fale, tão somente a sua voz seja ouvida aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos sabem que o nosso pastor Neto está em férias, está de viagem, ele, irmã Estela, irmã Lívia. Continue orando por ele, para que Deus os abençoe, os guarde na ida e na volta, que ele possa descansar e logo ele estará de volta conosco aqui. Não deixe de orar pelo nosso pastor Neto. Duas multidões. Uma acompanhava Jesus. Outra acompanhava uma viúva. Duas pessoas conduziam uma multidão. Jesus conduzia uma grande multidão, juntamente com seus discípulos, e aquela viúva que perde o seu único filho, também está conduzindo uma grande multidão, porque normalmente a pessoa que perdeu o seu ente querido, ela é que conduzia aquela multidão para fora. Tem um escritor, um teólogo, que ele vai dizer algo muito interessante, que essa passagem conta sobre duas caravanas, uma caravana da vida e uma caravana da morte. Um grupo de pessoas que estão indo consolar uma senhora que perdeu tudo e um grupo de pessoas que está feliz, que está andando com Jesus, que compartilha dos milagres que Jesus faz. Um grupo de pessoas que compartilha os ensinos de Jesus, a ministração de Jesus. Ali há vida. Ali existe esperança. Ali existe certeza de um futuro abençoado. E um outro grupo acompanha uma mulher, acompanha uma viúva que não só tem o seu filho que vai ser enterrado, mas a sua própria vida será enterrada ali. A preocupação é muito maior. Nesse texto que nós lemos, traz algumas verdades preciosas para nós, que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. E a primeira a verdade que a gente enxerga muito clara nesse texto é que Jesus enxerga a nossa dor. Jesus enxerga a nossa dor. Ele enxergou a dor daquela mulher. Olhando para aquela mulher, Jesus sabe, já tinha uma percepção de que o contexto que aquela mulher estava vivendo
era um contexto terrível, porque a morte de um jovem já é uma grande tragédia. Você enterrar um filho é algo que não é natural. O pior, que não é só um jovem, mas é um filho e o único filho. É uma tragédia maior. E uma tragédia maior ainda, que além de ser o único filho, é o único filho de uma mulher viúva. Ela não tem mais ninguém. Naquela sociedade em que as pessoas, era tido conhecido que mulher não tinha direito, que mulher não tinha uma voz ativa, mulher muitas vezes não era nem reconhecido como uma pessoa e que precisava de um homem, de um filho, de um marido para que a representasse, de um pai para que a representasse, essa mulher não tem nada. Essa mulher está enterrando junto com o filho dela o seu futuro. Essa mulher está enterrando junto com o filho dela o seu sustento. Ela está enterrando junto com o filho dela toda a esperança de uma vida abençoada em família. Ela não tem isso, acabou para ela. E Jesus chega, e Jesus olha para aquela mulher, e Jesus enxerga o sofrimento daquela mulher. Aqui tem algo muito interessante, porque nós ouvimos muitas pessoas falar, olha, Deus não olha para mim, Deus não vê o meu sofrimento. Seja qual for o sofrimento que esteja passando, seja-se um sofrimento em família, no casamento, no relacionamento, seja um sofrimento em questão financeira, talvez um enrosco que você está, um embrulho que você está, e talvez você pense assim, olha, o Senhor não se importa comigo. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que Jesus se importa. Deus, de uma forma especial, Ele se importa com as viúvas. Deus, de uma forma especial, Ele se importa com os órfãos. Você vê diversas passagens no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas cartas, no livro de Atos, você vê uma organização procurando trazer homens que possam cuidar das viúvas. Deus sempre se preocupou com as viúvas, principalmente nesse contexto aqui, em que está a palavra de Deus registrada, em que as pessoas simplesmente esqueciam as suas viúvas. Mas Jesus mostra para nós aqui que Ele se preocupa com o nosso sofrimento. Ele conhece a nossa dor. Talvez nessa noite você está aqui ou está em casa pensando, olha, eu estou passando por essa luta, eu estou passando por esse sofrimento, e eu estou em dúvida se realmente o Senhor se importa comigo, e eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor se importa e vê o seu sofrimento. Ele vê a sua dor. Mas é interessante, porque quem anda com Jesus tem uma consciência dessa. Quem anda com Jesus, aquela multidão que andava com Jesus, eles tinham consciência que Jesus é capaz de ressuscitar, que Jesus é capaz de renovar, que Jesus é capaz de transformar, que Jesus é capaz de trazer esperança aonde não há mais esperança. Não só isso, Jesus é capaz de ressuscitar aquele que está morto. Essa era uma certeza que aquele grupo que estava com Jesus ali tinha. As pessoas conheciam Jesus, o texto vai dizer que os discípulos seguiam Jesus, mas uma multidão seguia Jesus. É claro que a maioria dessas pessoas estavam atrás do pão, estavam atrás do peixe, estavam atrás dos milagres e da cura de Jesus. Isso é fato. Mas eles reconheciam que Jesus era um ser divino, era o próprio Deus, e queriam experimentar, queriam ser abençoados por Jesus. E é interessante porque Jesus, andando com aquela mulher, se encontrando com aquela mulher, ele fala uma palavra para aquela mulher: não chore. Não chore. E aqui é interessante, porque vai levar para nós também um segundo ponto, uma segunda verdade, é que Jesus
se compadece da nossa aflição e enxuga as nossas lágrimas. Estar com Jesus não é estar isento de sofrimento. Estar com Jesus não é estar isento de ter lutas e dificuldades. Estar com Jesus, ser fiel a Jesus, não quer dizer que nós vamos passar por essa vida sem nenhum tipo de sofrimento. Hoje de manhã, o André trouxe uma mensagem sobre Jó e falava exatamente sobre isso. É ter a certeza que a vida, na nossa vida, faz parte do sofrimento. Mas o que diferencia daquele que tem Jesus é que o Senhor o consola, é que o Senhor o fortalece, é que o Senhor caminha junto, é que o Senhor dá esperança. A vida não acaba ali. Aquela mulher poderia estar pensando, ai de mim, porque eu perdi o meu marido, e eu precisava do meu marido. Ai de mim, porque eu perdi o meu filho, e eu precisava do meu filho. Ai de mim, porque eu perdi a minha família, e eu precisava da minha família. Ai de mim, porque eu precisava de esperança, e eu perdi a esperança. Ai de mim, porque eu precisava de um futuro, e agora eu não tenho certeza do que vai acontecer com o meu futuro e com a minha vida. Tudo isso provavelmente estava na cabeça daquela mulher. Talvez em muitas cabeças que hoje ouvem essa mensagem, e ouve e participa deste culto, tem sentido assim, ai de mim, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Ai de mim, eu não sei o que vai ser do meu emprego. Ai de mim, o que será de nós nessa pandemia. Eu antes não queria tomar a Sinovac, hoje eu estou tomando qualquer coisa. Do jeito que a coisa está, eu estou querendo me livrar dessa pandemia. Se tiver tomar Sinovac, Oxford, seja o que for, é só chamar, com agulha ou sem agulha, eu estou tomando. Porque eu quero me ver livre desse negócio. Ai de mim, ai de nós, se o Senhor não fosse conosco. Aquela mulher estava sentindo tudo isso. Aquela mulher estava passando por todas essas preocupações. Mas Jesus chega e diz para ela, olha, não chore. E Jesus tem a capacidade de dizer, não só não chore, mas Jesus tem a capacidade de nos dar vida e nos dar esperança. E se precisar, Ele ressuscita aquilo que está morto. A palavra de Deus, meus irmãos, ela está repleta de contexto e de vida que vai falar para nós que nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos confiar em Deus. Aquela mulher enfrentou a morte do marido e enfrenta agora a morte do seu filho. E morte é algo terrível. Alguém fala assim, eu gosto de ir em enterro de crente, porque lá a gente canta, louva, mas é terrível, irmãos. Tudo bem que é melhor ir na morte de crente do que na morte de alguém que não tem certeza de salvação e não sabe o que fazer, como está. Eu sei que é triste, eu sei que é desesperador, mas a morte choca. Por mais que uma pessoa possa estar doente, por mais que a gente até ore, né, vamos orar para que essa situação, o vovô já está tão velho, quem sabe seja melhor Deus levar. É porque é ele, porque se fosse você não ia pedir para morrer. Você ia pedir para viver. Não é verdade? Porque a vida é o maior dom que Deus nos deu, irmãos. É uma preciosidade. Por mais que alguém possa estar doente, se alguém dizer, você quer viver ou quer morrer, claro que ele fala, eu quero viver, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, eu quero estar vivo, quero que Deus me abençoe. É claro, a morte é castigo, a morte é salário do pecado. E eu fico pensando em quem não tem Jesus no coração. Eu não estou dizendo de placa de igreja, não, eu estou dizendo de certeza de salvação. Hoje, na escola bíblica dominical, estávamos estudando sobre a segurança da salvação, sobre a segurança de estar em Jesus, e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a certeza, a segurança da salvação é algo precioso, porque quando nós temos a salvação em Jesus, nós sabemos que nós teremos que enfrentar a morte da carne. Sabemos que vamos enfrentar.
mas cremos na palavra de Jesus que aquele que mesmo que morra, viverá. Aquele que crê em Deus, mesmo que morra, viverá. Há esperança. Agora, alguém que morre desesperado, sem ter a certeza da salvação, é algo terrível. E aquela mulher estava experimentando, não só ela experimentou a morte do marido, experimentou a morte do filho, e provavelmente o meu futuro também é um futuro de morte. Mas Jesus vai fazer algo aqui, que provavelmente eu e você, se estivesse segurando aquele caixão e visse Jesus segurando, já soltava uma alça e se afastava. Porque algo sobrenatural ia acontecer. Já pensou, você está carregando a alça de um caixão e Jesus chega e fala assim, para, levanta. Queria saber se ficava um segurando ali. Acho que não ficava ninguém. Né? Não sei o que aconteceu. Provavelmente alguém ficou ali atemorizado. Né? Se não, horrorizado, né, Mary? Horrorizado ali. Mas algo que Jesus vai fazer é que quando ele vai parar aquele cortejo, ele vai chegar no caixão, o texto fala de caixão, mas na verdade é como se fosse uma maca de palha que era carregado, o corpo era visto, né, cobrido, ele era coberto ali, e Jesus chega, toca, e ali todo judeu que tocasse no morto, ele era considerado imundo, mas é interessante, porque toda vez que Jesus toca num leproso imundo, aquele imundo é purificado. E toda vez que Jesus toca no morto, ele é ressuscitado. E não foi diferente com aquele rapaz. E aqui nós vemos algo muito interessante que o texto vai dizer, depois aproximou-se do caixão, depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam, e Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-te. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui a autoridade de Jesus sobre a vida e sobre a morte. A autoridade de Jesus em dizer que aquilo que está morto, ou aquele que está morto, ressuscite. É muito interessante, porque Jesus tem autoridade sobre a morte, ele vai dizer, olha, a morte não afeta nem a mim. Porque dado momento ele vai dizer, eu dou a minha vida. Ninguém toma de mim. Eu tenho o poder para dar e tenho o poder para tomar de volta. E é isso que ele faz. E é isso que ele está demonstrando aqui, está demonstrando para nós que ele é capaz, sim, de dar a ordem e mudar a realidade. Por isso que quando nós oramos e nós intercedemos pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão passando por lutas e dificuldades, nós clamamos todos os dias, na hora do almoço, à noite, nós oramos, pedimos a Deus, porque nós sabemos que basta uma palavra de Deus, uma só, e tudo pode ser transformado. Porque Deus é poder. Ele detém toda a autoridade e todo o poder. É por isso que nós confiamos em Deus. É por isso que você que está aqui nesta noite, talvez alguma área da sua vida está em desespero, tem cheiro de morte ali, talvez você está andando com essa caravana da morte e hoje está cruzando com a caravana da vida e nós temos a dizer com você, ande com Cristo, ande com Jesus, porque na presença dele há vida, mesmo que cheire morte, mesmo que você esteja cheirando morte, mesmo que os seus sonhos morreram, mesmo que o seu casamento está estraçalhado, mesmo que o seu relacionamento está perdido, mesmo que você não tenha certeza de amanhã, o Senhor é vida. Confie nele. E ele mostra para essa mulher que ele tem autoridade sobre a morte. Não é nada velado. Era um jovem realmente que morreu, ele estava sendo enterrado. E Jesus não pede, por favor. Jesus não vai dizer, olha, se possível, levanta aí, vamos ver o que vai acontecer. Não, ele chega e fala, eu lhe digo, levanta. E ele levantou. E Jesus vai fazer algo muito interessante, porque Jesus vai devolver àquela mulher a esperança.
ele vai dizer, aquela mulher provavelmente disse, o meu futuro está garantido. A minha vida está garantida. Aquilo que era tristeza se tornou-se num canto de alegria. Aquelas pessoas que choravam, aquela multidão que choravam, agora se alegravam. Provavelmente teve festa. Provavelmente teve uma festa. Provavelmente teve grupos de danças, teve um culto de ação de graças, provavelmente, né, as pessoas ali e se alegrando porque uma vida que se havia perdido foi resgatada. E é isso que nós experimentamos quando nós estamos com Jesus, porque Ele devolve para nós a vida, Ele devolve para nós a esperança, Ele devolve para nós a alegria. E é exatamente o que o Senhor vai fazer no verso 15, vai dizer, ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus, provavelmente ajudou ele a descer, chegou na mãe dele e falou assim, ó, toma que o filho é teu. Entregou o seu filho. O texto diz isso. Jesus entregou o filho àquela mulher. E ao entregar o filho àquela mulher, Jesus está declarando, eu restauro todas as coisas. Isso é algo, irmãos, que tem que ficar calado no fundo do nosso coração. Porque quando nós enfrentamos diversas lutas, diversas dificuldades, e às vezes eu vejo como é difícil para algumas pessoas estar na presença do Senhor. Como é difícil algumas pessoas se libertar daquilo que as prende, daquilo que amarra, e é morte. Deixa eu dizer para você, as coisas do mundo são coisas que geram morte. Todas as vezes que você deixa de buscar a Deus, todas as vezes que você deixa de orar a Deus, todas as vezes que você tem a oportunidade de fazer as coisas para edificar a sua vida, para que você seja abençoado, para que você possa crescer, e você não faz, você dá um passo atrás. E é preciso avançar, não recuar. Precisamos avançar na nossa vida. Você tem a oportunidade hoje. Se você não está comprometido com Cristo, lembre-se, hoje é dia de salvação. Isso que nos diz a palavra, hoje a palavra de Deus está sendo pregada, ela foi cantada, ela foi solada aqui, ela foi dita aqui, ela está sendo dita em alto e bom tom, para que você saiba que em Jesus há vida, e só nele há vida. Qualquer lugar fora de Jesus é morte, porque ele mesmo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está dizendo, olha, eu sou uma vida. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, tem muita vida por aí, mas a vida que está aí gera morte. A vida que eu dou é vida verdadeira. Isso é na verdade, isso também é no caminho. Por isso que nós precisamos nos atentar que o Senhor é capaz de nos devolver a esperança, o Senhor é capaz de nos devolver a alegria. Aquela mulher estava num pranto, estava em choro, estava com o coração doído, cortado, e de repente tudo se transforma. Uma palavra do Senhor e ela começa a experimentar a alegria da presença de Deus. Uma palavra que Jesus diz, a plena alegria do Senhor está sobre a vida daquela mulher. O Salmo 16, verso 11, começa a ser realidade na vida daquela mulher, quando o Senhor fala, ali vai dizer, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena na tua presença. É isso que nós temos quando nós nos aproximamos de Deus. Mas o texto vai avançar, e lá no verso 16 vai dizer assim, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região. William Hendrickson diz o seguinte, que em contraste com Jesus, é experimentar o seu
maravilhoso poder, profunda compaixão, infinita misericórdia, ilimitada autoridade e maravilhosa graça. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Uma coisa muito interessante nesse texto, que ele vai trazer para cada um de nós, é a necessidade daquela mulher. É claro, ela necessitava, ela precisava do seu filho, porque era o seu filho, era a mãe, ela queria amá-lo, ela queria cuidar, ela queria, como toda mãe quer, se relacionar com seu filho. Mas ela tinha uma precisão, ela precisava do filho. Assim como você precisa do seu filho, assim como eu preciso dos meus filhos, assim como eu preciso da minha esposa, espero que ela precise de mim também. Assim como eu preciso de você, André, que é meu irmão, de você, Assis, de você, Cristiano, de cada um de vocês, nós precisamos. E cada um de vocês precisa de nós. Amém? Todos nós precisamos de algo. Todos nós precisamos do trabalho. Todos nós precisamos do sustento. Todos nós precisamos ser amados. Todos nós precisamos de alguém. E precisamos de algumas coisas também. Isso faz parte. Mas Jesus ensina algo muito profundo aqui para essa mulher e quer ensinar para mim e para você nesta noite. Jesus ensina algo muito precioso que nós não podemos esquecer nunca. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos de muitas coisas. Mas nós dependemos só de Deus. Isso tem que estar na nossa cabeça. Lembra da mulher de Jó? Depois que perdeu, eles perderam, a gente fala Jó perdeu, mas a mulher também perdeu. Aquela mulher perdeu o seu sustento. Aquela mulher perdeu sua família inteira, todos os seus filhos, num dia só. Imagina essa mulher chorando por um filho, imagine você chorando por 7. Alguém chorando por 7 filhos. Aquela mulher perdeu o seu marido, porque ele estava numa situação, eu creio que a doença de Jó deve ter sido algo terrível. Eu acho que é a expressão máxima da maldade do diabo na vida de Jó. Alguém que tem uma ferida que vai da sola do pé até o alto da cabeça, e aquilo solta pus, fede, enche de mosca, e ele se coçava. Alguém fala assim, o que Jó teve era fogo selvagem. Já viu falar nessa doença? É uma doença que deixa a pele grossa, a pele racha, cria pus, é muito parecido com isso. Parece que Jó teve fogo selvagem. Algo terrível. E a mulher de Jó, com o seu coração tão doído, tão sofrido e tão sem esperança, ela fala para Jó, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, meu filho. Há controvérsia em algumas pessoas que falam sobre essa questão, que ela manda amaldiçoar, mas na verdade o que ela manda é Jó morrer. Aquela mulher de Jó, ela precisava de tudo aquilo que ela perdeu. Mas Jó dependia de Deus. Abraão, quando é solicitado a ele que entregue o seu filho em sacrifício, sabe o que Abraão ensina para nós? Eu preciso do meu filho, mas eu dependo de Deus. Percebe? Nós precisamos uns dos outros, precisamos de muitas coisas, mas nós dependemos de Deus, tão somente. Nós precisamos colocar na nossa vida e no nosso coração e no nosso dia a dia e entender, talvez a saúde me falte uma hora, provavelmente vai faltar. Talvez eu seja acometido de um AVC, talvez eu seja acometido de um câncer, um problema no coração, não sei.
Qualquer coisa pode acontecer. Mas eu não posso deixar a minha vida e o meu coração na minha saúde. Um dia desse estava passando com uma pessoa, a pessoa falou assim, e aí, pastor, tudo bem? Eu falei, como é que você está, meu irmão? Tudo bom? Tudo bem. Eu falei, como é que estão as coisas? A família? A família está bem, pastor. Tem saúde? Está tudo bem. Será que saúde é tudo? E quando acabar a saúde? Vai ficar tudo ruim? E quando perder o emprego? Vai ficar tudo ruim? Nós precisamos das coisas, mas nós dependemos de Deus. Se a sua vida estiver alicerçada na palavra de Deus, se a sua vida estiver na esperança de que Deus vai cuidar de você, não importa o que você atravesse, você depende de Deus. Mas se coisas e pessoas são mais importantes do que Deus para você, então você precisa aprender a depender de Deus. Jesus nos ensina isso. Quando Jesus levanta as suas madrugadas para orar a Deus, quando Jesus passa noites e noites orando a Deus, em Jesus, clamando, quando ele se separava, ficava só e buscava um lugar para orar, Jesus ensina para nós que ele dependia de Deus. E ao depender de Deus, ele curava leprosos, ele curava cegos, ele restaurava coxos, ele ressuscitava mortos. Mas porque Jesus nos ensina a dependermos de Deus. Jesus visita o seu povo. Deus visita o seu povo. E quando Deus visita o seu povo, Deus está dizendo, vocês podem precisar das coisas, vocês podem precisar das pessoas, mas é de mim que vocês dependem. É de Deus que nós precisamos depender. Se em algum momento da sua vida e na sua caminhada, e hoje você está aqui ouvindo essa mensagem, e se você fazer uma reflexão no seu coração sobre isso, se é de coisas e de pessoas que você depende, coloque-se na presença do Senhor. Peça perdão a Deus e dependa de Deus. Porque dependendo de Deus significa que mesmo que essa vacina possa matar você, ou não, a sua dependência está em Deus, e não nas coisas e nem nos homens. Nós ficamos muito preocupados nesse tempo que nós estamos vivendo com essa pandemia, porque parece não, claro, há uma polarização, uma politização também dessa questão de vacina ou não, e nós ficamos no meio dessa briga toda. E nós precisamos aprender a ter paz no coração. A gente precisa de um governo correto. A gente precisa de sabedoria no palácio. Mas quem dirige as nossas vidas é Deus. Porque em nome de Jesus, nós dependemos de Deus. Amém? Ficamos em pé. Quero convidar o grupo de louvor que vem aqui à frente.